envolta de um tecido grosso e costurado. O saco, imenso, lá ele, pulsava em suas costas, como se algo lá dentro ainda se mexesse. Digamos que eu conheço bem essa estrada. Eu já vi muita coisa por aqui. Tipo o quê? Eu sorrio nervosa. Ele suspira. Gente desesperada como você. Fez 3 vezes o sinal da cruz. É como se você nunca tivesse existido. Faz sentido. Essa parte eu não me toquei, não. Fome, eu tenho fome. Nossa, eu acertei. Com a mesma roupa rasgada. A mão erguida pedindo carona. Aí chega e me arrepio. Olá pessoal, sejam todos super bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você tá aqui, provavelmente você me segue lá do Instagram e sabem que eu sou o Léo da Caixa do Terror. Provavelmente devem saber também que eu escrevi esse livro aqui, que é uma coletânea de contos curtos de terror que sempre terminam de forma inesperada e já tá no seu 2º volume. No vídeo de hoje eu vou ler mais alguns contos que os leitores mandaram pra mim no Clube de Leitores. O desafio dessa semana era Lendas Urbanas. E eu tô bastante empolgado pra ler junto com vocês, porque dos contos que mandaram eu só li um. Então vamos começar com esse conto agora, que ele é bem curtinho, foi o conto da Ju, e o nome do conto é Onde está o Samuel? Olhando daqui, as torres da catedral parecem mais tortas do que antes. Dizem que elas são assim por causa de um formigueiro amaldiçoado. Brigas, discussões, discórdias e mentiras. Tudo que as formigas do diabo amam. E por isso, ninguém ligou quando Samuel desapareceu. Ninguém viu para onde ele foi. Ninguém viu o que aconteceu. Ninguém ligou. Mas havia uma pessoa, o padre Bernardo. Ele errou. Elas não perdoaram. Uma coisa boba, uma briga na escola. Miguel esbarrou em Samuel e o rapaz foi tirar satisfação. Começou uma discussão. Samuel se irritou e deu um único soco que acertou a boca de Miguel. Miguel estava no hospital quando Samuel desapareceu. Então, quem o levou? Provavelmente você não vai acreditar, mas foram as formigas. Ninguém sabe o que elas são, mas todo mundo sabe que elas existem e que ao menor sinal vão te lembrar de ser verdadeiro, real e sincero. Porque quando tudo aconteceu, Samuel mentiu aos seus pais, dizendo que fora só um dia comum. E as formigas, bem, se ele tivesse orado um pouco mais, fervorosamente, talvez estivesse entre nós. Bom, pelo menos é o que contam que aconteceu com Samuel aqui na pequena cidade de Formosa, Goiás. Bem, agora eu preciso ir. O meu filho se meteu em uma briga na escola. Esse Arthur. Eu achei esse conto da Ju uma pegada bem Stephen King e eu achei muito criativo. Porque uma coisa tão inofensiva como formigas, um formigueiro, você nunca iria imaginar que poderia virar uma lenda urbana. E parece que é uma lenda urbana lá da cidade dela, de Formosa, Goiás. E achei muito interessante. Vamos agora para o próximo conto. A Estrada. Hoje é um daqueles dias em que você se pergunta por que saiu de casa. Busco, mais uma vez, o relógio no braço, sabendo que não vou encontrar. Aquele idiota foi capaz de levar até o presente que me deu. Meu pai vai me matar e, sinceramente, cabe a mim apenas aceitar o meu destino. O pior vai ser ouvir que ele tinha razão, que Daniel nunca prestou. Ainda não acredito que ele foi capaz de fazer isso. Eu devia saber. Daniel é o tipo de homem que nunca ouviu um não na vida. Fidelidade, para ele, é uma palavra sem sentido. Como diz o ditado, a mentira tem perna curta. E o cara atencioso que me dava presentes se revelou um crápula. Encaro a estrada escura à frente, sentindo o frio da noite cortar meu rosto e gelar os ossos. O piar distante de uma coruja nas árvores parece anunciar um presságio ruim, daqueles que a gente só vê nos filmes antigos. A minha roupa está suja, o meu cabelo uma bagunça. Devo parecer tão destruída quanto estou. A garganta arranha por causa dos gritos que dei. E as palmas das minhas mãos estão cortadas pelo cascalho. Ainda busco o ar com dificuldade, mas consegui. A luz dobra na curva e levanto a mão, acenando para que o carro que se aproxima pare. Ainda sinto medo. Ainda é difícil confiar que um completo desconhecido vai parar e me levar em segurança para casa. Não depois de tudo. Mas quais são as minhas opções? Mais um carro passa e um novo medo se espalha pelas minhas veias. Denso, gelado, sufocante. E se ninguém parar? Olho ao redor.
rezando para que em algum momento a minha sorte mude. Não sei quanto tempo espero até ver um novo farol se aproximar. O tempo agora é marcado pelas batidas ritmadas que meus pés dão no chão. Levanto a mão novamente, implorando por dentro para que essa noite interminável termine. Até que enfim, a sorte ameaça mudar. O pneu guincha no breu do asfalto. Até o carro prata parar ao meu lado. Está perdida, garota? Minha voz sai fraca quando eu respondo. Será que o senhor poderia me dar uma carona até a cidade? Claro, entra aí. O homem parece ter uns 50 e poucos anos. O olhar que dá não é exatamente de pena, o que me leva a conferir as minhas roupas outra vez, puxando só um pouquinho mais para baixo. O meu corpo inteiro grita para correr em outra direção. Ainda assim, eu fiz uma confiança que eu não tenho quando entro no carro. Noite difícil? Sorrio, tentando disfarçar o tremor. É sim, o ar sai do meu corpo como um peso. Tudo que eu quero é um banho quente e a minha cama. O homem assente, compreensivo, e volta os olhos para a estrada. Fica tranquila, a cidade não está longe. Concordo com a cabeça. Mas o silêncio entre nós só cresce. Estranho, preenchido apenas pelo barulho do motor. A estrada parece mais escura do que antes, mais vazia. Nenhuma casa, nenhuma placa, nenhum sinal de que estamos indo para algum lugar. O senhor é daqui? Eu pergunto, tentando quebrar o incômodo. Ele não responde de imediato, apenas aperta mais forte o volante. Digamos que eu conheço bem essa estrada. Eu já vi muita coisa por aqui. Tipo o quê? Eu sorrio nervosa. Ele suspira. Gente desesperada como você. Gente que não sabia que já tinha passado do ponto de volta. Franzo o senho. Algo naquela frase arrepia minha nuca. Como assim? Ele me encara de relance e depois volta os olhos para a estrada. Você ainda não percebeu, né? Diz com quase pesar. A maioria demora mesmo. Percebeu o quê? Ele aponta pela janela. O carro passa lentamente por um portão de ferro antigo. Em cima, letras corroídas mal deixam ler. Cemitério Municipal. Os meus olhos grudam nas lápides além do muro. Um calafrio me percorre inteira. E então eu vejo a mim mesma, parada, à beira da estrada, com a mesma roupa rasgada. A mão erguida pedindo carona. Aí eu chego a me arrepio. O quê? A minha voz falha. A primeira vez dói, eu sei, ele murmura. Mas logo passa, você só precisa aceitar. Me viro para ele, o coração acelerado. Isso é alguma brincadeira? Mas ele não responde. O banco ao meu lado está vazio. Olha ao redor frenética. Não há mais carro, não há mais estrada, só eu e o silêncio do cemitério. Eu nunca voltei para casa naquela noite. Nunca dei ouvidos ao meu pai. Eu nunca desconfiei de Daniel. Hoje é um daqueles dias em que você só fica se perguntando por que saiu de casa. Ainda estou naquela estrada, esperando, torcendo para que alguém pare e me leve para casa. Ai, gente, esse final fiquei triste. Nossa, mas perfeito, Babi, como sempre você arrasou. Muito bom. Vamos pro próximo conto agora. Ah, lembrando, gente, que eu só tinha lido o primeiro conto, então tudo que eu for ler agora é inédito, junto com vocês, tá? E eu tô sozinho aqui em casa. Ai! Vamos agora pro conto do Wilbert. Você ouviu o que aconteceu com o Mário? Ó, o Will já começou o conto assim, ó. Pedindo pra clicar no título. Aí o título tem tipo um link, eu não sei se vai dar pra ver aqui. Eu tô clicando aqui e não tá abrindo nada. Então, se eu conseguir abrir, eu vou colocar na edição que é que tem aqui nesse link. Quer dizer, se puder postar também, né? Que o Will é meio da pá virada. Se for algo que dá pra postar, eu posto. Vamos agora pro conto. Você ouviu o que aconteceu com o Mário? Julho de 1998. Era inverno. O vento parecia se doer com seus uivos longos madrugada dentro. As árvores chacoalhavam suas copas com força. As telhas da casa se tremelicavam, dando a impressão de que a qualquer momento voariam para longe. O silvo da chaleira, na cozinha, anunciava que a água para o chimarrão já havia fervido. Mário levantou-se da cama, envolto no único cobertor que tinha em casa. Ai, tadinho, ele é pobre. Tremendo feito vara verde, rangendo os dentes e batendo o queixo. Anos morando em André da Rocha e ainda não havia se acostumado com os invernos rígidos da pequena cidade gaúcha.
Foi andando com dificuldade até o outro cômodo, sentindo o joelho reclamar. As tábuas rangiam sob cada passo. Era difícil dormir com toda essa barulheira quase apavorante, típica do inverno local, somada ao frio e ao vento que passava pelas brechas das madeiras do velho casebre. Com um pouco de dificuldade, chegou enfim à cozinha. O assobio da chaleira já estava quase ensurdecedor. Ali, pelo menos, estava mais quente do que no quarto. Pegou a chaleira e começou a despejar água fervente na cuia já com a erva. A porta dos fundos batia pancadas fortes. O vento assustava os corações mais fracos. Mário, cabra macho, gaúcho, replicava: "Bah, para de bater e entre logo de uma vez, tchê." Eu não sei fazer sotaque gaúcho. A porta se abriu com força. A maçaneta velha se desprendeu da madeira ao impacto e voou pelo chão da cozinha. "Caralho de porra quente, tchê!" "É assim?" gritava Mário. Com um susto, deixou cair a chaleira e a cuia. Não fora a coberta que o envolvia, o dano seria muito pior. Ainda assim, os seus pés borbulhavam por sob as meias. Buscou a pia para apaziguar as queimaduras. A água gelada piorava ainda mais a dor. Mário tremia, gritava, mordia os lábios, mas se recusava a chorar. Por um minuto o vento parou. Tudo ficou no mais perfeito silêncio. Ouvia-se apenas o correr da água sobre os pés de Mário. De repente, um balido alto, de dor, de desespero. Mário sentiu um arrepio descer por toda a sua coluna. Fez 3 vezes o sinal da cruz. "Valha-me Deus Todo-Poderoso, valha-me minha Nossa Senhora." O que se seguiu foi uma orquestra de terror, diversos balidos, mugidos e cacarejos, todos parecendo implorar por misericórdia. Gente, o que é que tá chegando na casa desse homem? Mário sabia que não poderia ficar ali, ou acabaria sendo vítima junto dos seus animais. Pegou a espingarda em cima da mesa, conferiu as balas e saiu para averiguar o que ameaçava os bichos. Mário tremia da cabeça aos pés, mas ele não sentia mais frio. O medo e a adrenalina haviam tomado conta. No pasto, os bichos tinham todos corrido para o canto. No meio, um corpo estirado. Mário se aproximou. Era uma de suas cabras jovens. Antes, gorda e saudável. Eu não acredito que os... Eu já sei sobre o que é esse conto. Agora, um corpo seco e sem vida. Seus olhos esbugalhados miravam lugar nenhum. A sua língua estirada para fora da boca. Marcas por todo o corpo. Nenhuma gota de sangue. Mário olhou ao redor. Todos os animais acuados pareciam olhar para ele. Demorou um pouco para se tocar que não era para ele que os bichos olhavam. Demorou demais para se virar. O que viu não era um animal, não era um demônio. Era uma legião vinda direto do inferno. Várias criaturas de cerca de 1,5 metro, corpos amarronzados e com pelos rarefeitos, olhos pretos, grandes, redondos, com um brilho maligno. O primeiro pulou sobre Mário e abocanhou seu pescoço. Ele caiu, fazendo com que a espingarda soltasse um tiro com um baque ao chão. As criaturas correram, amedrontadas com o barulho. Entretanto, uma não correu. A criatura que se fincara ao pescoço de Mário não desgrudava. Ouvia-se apenas o barulho da sucção do demônio se alimentando. Na manhã do dia seguinte, o corpo de Mário seria encontrado ao lado de sua cabra, um corpo seco e sem vida. Nenhuma gota de sangue. Eu tomei um susto aqui porque o Will me disse que ia escrever o conto do chupa. Ele perguntou se poderia, e eu falei, sinta-se livre. Quer dizer, eu não lembro se eu falei que ele poderia escrever ou não. E aí quando eu comecei a ler, que eu vi que tava chegando por um negócio meio assim, eu fiquei com medo. Gostei demais do conto também. Parabéns, Will. Agora vamos para o conto da Dares, que é O Segredo da Morada do Sol. Dizem que Araraquara, conhecido como a Morada do Sol, guarda um segredo. Um segredo que dorme sob pedras antigas e cúpulas inacabadas. Não se sabe ao certo como surgiu. Alguns dizem que foi um filho indesejado, jogado ao rio São Bento. Essa criança teria se tornado uma serpente e, desde então, habita abaixo da igreja que leva o mesmo nome. Outros afirmam que era uma indígena que veio com os padres jesuítas. E há quem diga que um escravo amaldiçoado enterrou algo sob o altar, mas o aviso era claro: a construção Não podia ser concluída. O fato é que, se você visitar o local,
verá que a igreja nunca foi realmente terminada, pois, se estivesse completa, a serpente despertaria e destruiria a cidade. Verá também que, em frente à igreja, existe um chafariz com uma águia, que muitos acreditam proteger Araraquara, caso a tal serpente acorde. Décadas se passaram, a cidade cresceu. Até que apareceu ele, Padre Roberto, jovem, cheio de ideias progressistas. Vamos terminar a igreja. Vamos fazer o que os nossos antepassados começaram. A comunidade, cansada da superstição, topou. Acho que vai dar ruim, hein? Na primeira noite, após o início da obra de renovação, um leve tremor sacudiu o chão do centro histórico. Coisa rápida, as pessoas riram. No segundo dia, os sinos da torre tocaram sozinho, às 3h33 da manhã. Padre Roberto achou que era o vento. No terceiro dia, um buraco se abriu atrás da igreja. Gente, vocês estão esperando o quê? Liberando um cheiro de enxofre e terra molhada. Tô dizendo? A cidade começou a ficar inquieta. Os mais velhos avisaram. Não termine. Mas já era tarde. A serpente começava a se mover. Dizem que não é uma serpente comum, mas uma entidade. Tem forma de cobra, Mas olhos humanos. fala na cabeça dos vivos, sussurra promessas de poder, de vingança. Padre Roberto, ainda incrédulo, diante daquelas antigas lendas, ordenou que a famigerada obra continuasse. E assim concluiu-se a aplicação dos rebocos. Faltava apenas a pintura. Na última missa, já com as torres praticamente finalizadas, os fiéis notaram que a luz não entrava mais pelo vitral, como se algo tivesse tapando o sol. Quando o padre levantou a hóstia, o chão tremeu e, desta vez, Não parou. as pedras da fundação se romperam. Um clarão roxo subiu do altar. E então ela surgiu, a serpente, gigantesca, translúcida, olhos como brasas. Abocanhou o padre e desapareceu. Só ficou o silêncio. Desde então, ninguém ousa tocar na igreja. As obras pararam. As torres foram derrubadas na calada da noite. Gravado na parede lateral, um entalhe envelhecido apareceu. Do nada, com letras tortas e quase apagadas. A serpente não dorme, ela espera. Eles viram que tava dando merda e quiseram continuar, então, tipo, gente, a tragédia já tava anunciada aí. Agora eu vou ler os contos da Ritir. Eu falei contos porque ela mandou 2, tá? Eu vou ler o primeiro aqui, que se chama Leon. Será que é uma homenagem pra mim? Recém-chegada na cidade, Laura, uma criança de 10 anos, muito esperta para sua idade, ficou por dentro de um plano que as crianças da cidade tinham arquitetado. Havia na cidade um velhinho que vivia de coletar materiais recicláveis e que todas as crianças acreditavam, por influência dos adultos, se tratar do velho do saco. Este velhinho tinha sumido há um bom tempo e as crianças pretendiam averiguar o que teria acontecido. Desejando fazer parte da turma, a menina tratou de entrar na expedição, até a casa do velhinho. Na saída da escola, um leve desvio do caminho de casa os levaria até o seu objetivo. Ao chegar lá, as outras crianças deram para trás, mas Laura... aí a gente já viu que ela não era tão inteligente assim. Mas Laura, que veio de uma cidade grande, não acreditava nessas coisas e seguiu em frente. Destinada a obter a aprovação dos colegas, a garotinha adentrou o local. Passando pelo quintal, repleto de quinquilharias, chamou, bateu na porta e não houve resposta. Enquanto os outros se afastavam cada vez mais, Laura, vendo que a porta estava aberta, decidiu entrar. Pra quê, mulher? Se você já viu que você era mais corajosa que os meninos, era só jogar na cara deles. Olha lá, eu fui até aqui e vocês não. Ganhava aprovação. Sem necessidade nenhuma de entrar na casa. Laura ficou um tempo parada esperando a luz entrar, ajustando seus olhos à escuridão do ambiente. Se havia naquela garotinha algum indício de medo, se transformou em encanto quando viu toda a sorte de brinquedos espalhados por todos os cantos da sala. Eram tantos detalhes que demorou a notar a presença do velhinho, sentado numa cadeira de balanço, imóvel. Olhava para ela com um olhar de doçura. Mexeu a boca para falar quando Laura se adiantou. Boa tarde, senhor. Desculpe por ir entrando assim. Eu sou nova na cidade e fiquei sabendo que o senhor estava sumido.
Por isso, eu vim aqui saber se estava bem. Já estive melhor. Não é um dos meus melhores dias, e creio que será o último, respondeu o velhinho, levando a mão à boca para tossir. Não diga isso, o senhor vai ficar bem. Ela nem sabe o que o cara tem. Posso chamar uma ambulância para o senhor? Leon, esse é o seu nome? Perguntou a menina, apontando para uns blocos de brinquedos em cima da prateleira, que formavam o nome Leon. Eu acho que sim. Eu já fui chamado por tantos nomes que eu nem lembro mais o verdadeiro, respondeu o velhinho, levantando-se com muito esforço. Mas afinal, o que o senhor tem? O que está sentindo agora? Perguntou a garotinha dando um passo para trás ao ver que o velhinho tinha se levantado para pegar algo no chão. Já pensou se ele responde que tem fome? Sentia um calafrio percorrer todo o seu corpo, ao perceber que ele tinha nas mãos um saco preto, aparentemente de couro. Pensou em sair correndo, porém, mais rápido do que os olhos humanos podem acompanhar, o velho se aproximou e a envolveu por completo dentro do saco. Tomada de uma escuridão absoluta e uma tristeza inexprimível, a menina ouviu ao longe uma voz aterradora que dizia: Fome, eu tenho fome. Nossa, eu acertei! Laura cai em um sono profundo. Ao acordar, primeiro pensou que tudo não tinha se passado de um pesadelo, mas logo percebe que não consegue se mexer e ainda está na sala de estar do Senhor Leão. Porém, tudo parece maior do que antes e mais vivo, iluminado e colorido. Ela avista o velhinho sentando na mesma cadeira, agora com aparência saudável, como se nunca tivesse ficado doente. Ele ergue os olhos em sua direção e começa a falar. Houve um tempo em que eu era cultuado como um deus. Dias gloriosos que ficaram para trás. Aos poucos deixaram de acreditar e quase deixei de existir. Gente, será que ele é o Papai Noel e transforma as crianças em brinquedos? Hoje apenas sobrevivo. Com essa história de velho do saco, está cada vez mais difícil atrair crianças malvadas. Eu sou, na verdade, a personificação de duas lendas bem conhecidas nessa época. Eu sou Papai Noel e também o Krampus. Esta é a minha forma humana. Assim, me apresento para as crianças boas e a outra, bem, você já sabe. Por isso, sempre acharam que éramos seres distintos, disse ele, levantando-se e indo em direção a Laura. Faço isso desde sempre, continuou. É o que me mantém vivo, transformar crianças em brinquedos. É como criar baterias de longa duração. A sua alma presa neste brinquedo me alimentará por várias décadas. Tinha em sua mão um espelho que ergueu para que Laura pudesse ver sua nova realidade. Você era uma boa menina, disse ele. Imagine se fosse ruim. Peço perdão por isso, mas precisava me alimentar. Quanto aos seus pais, não se preocupe, eles não sofrerão nada, pois sua existência foi apagada deste mundo. É como se você nunca tivesse existido. Para sua tristeza, Laura viu no espelho que havia se tornado uma boneca de pano. E ao seu lado, viu também os blocos de brinquedo formando o nome Leon. Na imagem invertida no espelho, ela pôde ler claramente o nome Noel. Faz sentido! Desculpa, Charlie. Gente, essa parte eu não me toquei, não. Caramba, muito bom. Nossa, muito bom mesmo. Leão, Noel. E agora pro próximo e último conto de hoje, também da Riti, vamos lá. O Homem do Saco. Na cidade de Brumal, toda criança conhecia a regra. Não saia sozinho à noite. Se desobedecer, o Homem do Saco vem. Era sussurrada entre dentes pelas mães e contada com olhares assustados pelas avós. Deixa eu fazer então. Se desobedecer, o homem vem. Se desobedecer, o Homem do Saco vem. Assim? Mas ninguém dizia o que acontecia depois. Só que algumas crianças sumiam. E nunca mais voltavam. Alex, com seus 13 anos, recém-completados, achava tudo isso ridículo. Isso é coisa para criança mimada, pensava ele. Ele era esperto, ele era forte. E, naquela noite abafada de verão, ele queria provar isso. Os pais dormiram.
A janela do quarto estava entreaberta e Alex pulou. As ruas da cidade pareciam diferentes à noite, menores, mais apertadas. O silêncio era espesso, como se engolisse os sons. Mas algo seguia. No início, pensou ser paranoia. Até ouvir um som arrastado, como um pano molhado no asfalto. Um baque surdo, arrastando, pausando, arrastando de novo. Virou-se. Ninguém. Mas o som se repetia e estava mais perto. Alex acelerou o passo. O som também. Virou uma esquina. Correu por entre casas. Mas, onde quer que fosse, ele o ouvia. O mesmo som de sempre. Arrastado. Fétido. Até que, ao cruzar o antigo loteamento abandonado, ele apareceu, no fim da rua, parado sob um poste piscante. O homem do saco. Alto. O corpo coberto por um manto puído e encharcado, a cabeça envolta de um tecido grosso e costurado, o saco imenso, lá ele, pulsava em suas costas. Como se algo lá dentro ainda se mexesse, chorasse, batesse contra as paredes de pano. Alex correu, mas tropeçou numa raiz. Meu Deus! O impacto o atordoou. Vai desmaiar? Quando tentou se levantar, o homem já estava ali. Não disse nada, apenas o puxou com força. Enfim, um pano sujo na boca e arrastou o corpo do garoto por entre mato, trilhos abandonados e ferrugem, até um galpão esquecido, escondido na periferia da cidade. A estrutura mal se aguentava em pé. Lá dentro, o ar era denso. O chão era coberto de lodo, ossos, brinquedos quebrados e pedaços de roupas infantis. Mas era o que havia embaixo que importava. Uma escada de ferro levava ao subsolo. Fria, longa, sem volta. Ali, o homem do saco guardava os desobedientes. A luz acabava nos primeiros degraus e o cheiro, podre, molhado, antigo, aumentava. Alex foi jogado lá embaixo, no corredor de pedra coberto de marcas de unhas nas paredes e gritos abafados, fundos, ecoando em lugar nenhum. E então ele viu crianças, muitas, presas por correntes diretamente à carne, algumas com os olhos costurados. Outras com as bocas abertas em gritos eternos, mas nenhuma chorava. Chorar não era permitido ali. O homem do saco desapareceu na escuridão e Alex ficou, sozinho, ou quase. Uma voz sussurrou ao fundo da cela. Shh! Se ele souber que você ainda tem forças para gritar, Ele volta. Meu Deus, Nossa, muito bom, eu gostei demais. Eu tô na dúvida do conto que eu mais gostei. Esses dois últimos, então, sensacionais. Parabéns, Iti. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero ver aqui agora nos comentários qual foi o conto que vocês mais gostaram. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de deixar um like, deixar um comentário de uma melancia para dar sorte. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo com o próximo tema. Grande beijo. Tchau. Vou abrir aqui a embalagem.